Entrevista, 21º episódio. A BIEA, 36 anos de histórias e propósitos. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelos próximos minutos, vamos conhecer a história de sucesso da Natura com o seu projeto de logística reversa. Sérgio e Bárbara Dias, muito obrigado pela participação de vocês. Eu começo a nossa entrevista pedindo para que o Sérgio e a Bárbara se apresentem, dizendo a função que cada um desempenha dentro da Natura. Sérgio? Boa tarde, William. Boa tarde, Bárbara e todos que estão aí conosco. Eu sou Sérgio Talocchi, eu sou o gerente de logística reversa e materiais reciclados da Natura & Co, com foco muito na América Latina. Bárbara? Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Hoje eu trabalho com a frente de meio ambiente da Natura & Co. Sou responsável pela gestão de resíduos nos sites aqui da Natura no Brasil e por todos os projetos ambientais vinculados a resíduos para todas as unidades do Brasil. Maravilha. Vamos entender um pouquinho o início dessa história. Como é que começa esse projeto de logística reversa? Vocês tiveram a ideia? Vocês foram procurados por alguém? Conta um pouquinho o início. Pode ser o Sérgio, pode ser a Bárbara, pode ser os dois. Essa história toda que a gente está contando e dividindo aqui hoje começou numa aproximação da Natura com a empresa que se chama Avery Dennison, que é uma empresa fabricante de rótulos e embalagens para produtos. Tá? Isso aconteceu em 2019 e a partir desse momento que nós começamos a tentar, com eles e com outros parceiros que nós vamos citar aqui para frente, achar uma solução para um problema ambiental que a gente tinha, um desafio ambiental que nós tínhamos, que era a destinação do liner, né? Que é o papel que fica depois que você usa a etiqueta, só para dar como exemplo. Bah, se você quiser complementar o que eu estou contando, vamos lá. Claro. E a Avery já tinha um projeto de circularidade para os rótulos, né? Que era justamente com a responsabilidade de recolher esses liners nos grandes clientes, né, que acabam utilizando esse material em rotulagem, e já tinha um parceiro que conseguia fazer essa reciclagem dos liners. Então, toda essa frente foi apresentada diretamente pela Boomera para a Natura, que acabou abrindo as portas para que esse projeto tivesse essa extensão dentro da Natura & Co. E foi quando a gente abraçou essa causa junto com a Avery e passamos a participar desse projeto de circularidade, né? E isso em 2019. E mais para frente, o Sérgio teve um start e começou a pensar o porquê que a gente não consegue inserir justamente essa celulose que é reciclada pelo processo, já que a Avery estabeleceu, dentro das nossas embalagens, né? Por que a gente não vai um pouquinho além do que o projeto oferece? Porque a gente não pensa um passo à frente, né? E foi quando a gente começou a buscar justamente nos fabricantes do que a gente chama de Natura Card, que é um material que entra nos nossos cartuchos como um todo, a possibilidade de inserir essa celulose tratada dentro das nossas cadeias de produtos, né? Então, em suma, foi isso. Tem muito assunto bacana aí. Vou começar primeiro com a Avery. Qual que era a proposta inicial da Avery, exatamente? Só para a gente entender, para a gente pontuar. A Avery tem um projeto bem grande, que é para retirar os rótulos que ela coloca no mercado, né? De alguma forma. Então, ela vai em todos os clientes da cadeia, buscando inserir esses clientes dentro da cadeia de circularidade que ela montou. Né? Então, ela entrega o projeto, inclusive na época teve uma parceria para até colocar os treinamentos, os coletores dentro dos nossos sites, para que começássemos a captar esse material que seria destinado para uma outra empresa
responsável pela reciclagem do liner, né? Justamente tirar a parte de silicone do liner e conseguir separar a celulose. Então, esse é o projeto da Avery, que ela trouxe para a gente participar e logo de cara a gente abraçou essa ideia com eles. E tem uma visão, eu acho, da Avery, de muita responsabilidade. Eles perceberam que o produto deles tinha um efeito colateral, que é o resíduo, né? Ao usar o produto deles, que é ótimo, que a gente usa e muitas indústrias usam, a gente inevitavelmente gera ainda um resíduo na sua operação, e esse resíduo, até aquele momento, não tinha uma solução técnica. Ele era um resíduo que ia, e ainda vai, em muitos casos onde ninguém participa desse projeto, muito provavelmente vai tudo para aterro sanitário, espero, né? Aterros regulares. Mas já é uma destinação que não é a melhor. Então, eles, num movimento de muita responsabilidade sobre esse resíduo, convidaram as empresas clientes a se unir, primeiro para gerar uma massa crítica de resíduos importante, né? Cada empresa gera algumas toneladas desse material. A Natura, especificamente, gera hoje, a Natura &Co, né, contando com a Avon, gera entre 3 e 5 toneladas por mês desse tipo de material, é bastante coisa, que antes ia tudo para aterro. E eles fizeram essa articulação com as empresas geradoras, consumidoras, né, e geradoras, com a empresa que detém e patenteou a tecnologia para tornar viável a reciclagem desse resíduo. Ela faz, como a Bárbara falou, a separação dos diversos elementos que tem nesse liner e consegue separar a celulose, sai uma celulose super limpa e super pura, né? E depois é que a gente faz o reuso dessa celulose. Mas a visão da Avery foi justamente uma visão de responsabilidade sobre um resíduo que está associado ao consumo do produto dela. Uma visão muito moderna, muito interessante. Só para informar aqui o público geral, para não ter confusão, a Avery, que inclusive tem uma grande realmente penetração no mercado, ela não produz os rótulos, né? Ela produz a matéria-prima e os convertedores acabam tornando em rótulos. Só para esclarecer, senão daqui a pouco a gente vai apanhar aqui, né? Falando que a Avery está fornecendo rótulo direto, é um adendo importante. Realmente o projeto da Avery é um projeto de responsabilidade ambiental importantíssimo. A gente sabe que esse é um resíduo muito complexo. Quando tudo está certo, coloca-se em aterro, e infelizmente a gente sabe que isso nem sempre acontece. E mesmo o aterro não é a melhor solução, né? No mínimo, o processamento para queimar. Mas aí eu imagino que a segunda parte da história seja até a Pompel, né? Que é quem depois vai pegar esse resíduo. Conta um pouquinho para nós essa segunda parte. Então, a Ivy bateu na porta de vocês, acabou apresentando o programa, vocês entenderam que o programa era realmente interessante, é um programa que converge com a filosofia da Natura, e aí vocês fizeram todo esse trabalho para separar, e aí entra a Pompel. Fala um pouquinho da participação da Pompel no processo de vocês. Bom, deixa eu só falar rapidinho, Bárbara, depois eu tive na Pompel uma vez, fazendo uma visita depois que começou esse projeto, e me causou uma ótima impressão dos fundadores e de quem está diante dessa empresa, por ela ser resultado de um empreendedorismo que falta no Brasil, empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo de vários aspectos, e de fato deu certo. E o que eu acho o grande diferencial assim dessa etapa do processo? Eles arrumaram uma solução técnica para isso, só que para ser viável, não basta ter a tecnologia, você tem que criar mercado, criar viabilidade, sustentação econômica para esse empreendimento. E ele depende, como em muitos outros, do volume. Por isso que a conexão da Avery com todos os geradores, com a Pompel, é uma conexão vitoriosa, porque a gente consegue gerar uma massa crítica que dá sustentação para o negócio da Pompel. A Pompel ela desenvolveu, como eu falei, essa tecnologia
e consegue extrair do liner, desse resíduo que é gerado, ela consegue extrair uma celulose com um nível de pureza super alto. Quer complementar alguma coisa, Bárbara, a respeito disso? Eu participei mais da parte operacional mesmo do processo, né? Então, embora tenha sido um fornecedor que o Sérgio, como comentou, visitou, teve ótimas impressões e foi um fornecedor apresentado pela Avery, ele teve que passar por todo o processo de homologação, cadastros e auditoria da Natura Co, né? E após a aprovação de todo esse fluxo, ele se tornou um fornecedor direto da Natura e hoje a gente trabalha nas unidades do estado de São Paulo com a entrega desses rótulos para a Poupel, que sempre foi um fornecedor super ativo e parceiro, no sentido de que temos prensas, por exemplo, em alguns sites que a gente conseguiria prensar o liner para diminuir o volume, mas em outros já não temos. E eles disponibilizam formatos de acondicionamento, que atendem às nossas operações, então são parceiros em todos os sentidos, né? E hoje estamos com bastante volume e sucesso com a Poupel, e que também esteve super à disposição de fornecer a celulose na mesma proporção que a gente entrega de liner, a celulose, para que a gente encontrasse outros parceiros que daí já entrasse novamente esse material na cadeia da própria Natura através de outras embalagens. Fala um pouquinho mais da operação da Poupel, só para o nosso público entender. Eles passam lá uma vez por semana, a cada 15 dias, um mês. Como é que funciona isso na prática? Só para a gente poder imaginar aqui. É muito de acordo com os volumes. A gente tem unidades que são menores e que acaba sendo a destinação uma vez no mês, e unidades com os volumes maiores que acabam sendo a cada 15 dias. Então, o transporte é feito pela gerenciadora e transportadora que a Natura contrata até o site da Poupel, e daí por diante a Poupel é responsável por esse material. E todos os volumes que a gente reporta para eles, né, que saem com as documentações ambientais relacionadas a resíduos, é o volume que depois eles direcionam para um segundo parceiro nosso, que é para entrar na cadeia de embalagens. Hoje nós estamos falando de quantas unidades que a Natura tem esse procedimento? Hoje a gente está com 5 unidades. 2 fábricas, né, uma em Interlagos, a outra em Cajamar, um centro de distribuição em São Paulo, um em Itupeva e outro em Cabreúva. Então, são umas 5 unidades da Natura Co que hoje atuam junto com a Poupel. Vamos explorar um pouquinho mais agora a outra parte. Então, vai para a Poupel faz a extração, transforma em celulose. Como é que essa celulose volta para a Natura? Isso também é uma parte importante. Essa foi uma parte diferente do processo, porque acredito, até onde eu sei, que só a gente está fazendo isso, só a Natura está fazendo esse fechamento de cadeia, né? Nós aqui no programa Elos da Natura trabalhamos já desde 2017, e na verdade a Natura já tem isso há muito tempo, mas desde 2017 está estruturado em um programa que se chama Programa Elos, que é o programa de incorporação de materiais reciclados na composição das nossas embalagens. Então, hoje, a Natura tem embalagens com vidro reciclado na composição, com PET reciclado. Então, é bastante um assunto que a gente já vem trabalhando de forma bastante estruturada e intensa, em número de toneladas, inclusive, bastante grandes de todos esses materiais. E aí que a gente juntou as coisas e pensou, por que não essa celulose não pode ser eventualmente reincorporada em algum produto da Natura? Nós mesmos, um resíduo que sai daqui acaba, de certa forma, voltando para nós em forma de alguma das nossas embalagens. E a gente conseguiu fazer essa conexão com um dos fabricantes de papel, que fabricam papel para cartuchos de alguns dos nossos produtos, que é a MD Papéis. Ela se dispôs a testar essa celulose, a verificar a viabilidade de reincorporar ela como um pós-consumo, de certa forma, né? Um pós-consumo que está retornando, um resíduo pós-utilização
do liner, né, que foi consumido, para que seja reincorporado na nossa embalagem. Isso, felizmente, deu certo. Então, hoje a cadeia está um ciclo muito feliz de circularidade, em que essa celulose é direcionada para MD, ela incorpora isso na mistura de materiais que ela usa para fazer o papel que se chama Natura Card, e esse papel é vendido depois para as gráficas que produzem os nossos cartuchos e acabam voltando para casa de novo. Ouvindo a sua história, parece que é bem simples, mas eu imagino que vocês tiveram que superar vários desafios. Tem algum detalhe importante aí que você queira compartilhar para ilustrar um pouco essa história? E a gente também queria saber quanto tempo demorou para esse projeto, essa parte do projeto evoluir. Eu vou falar a primeira parte, eu acho que a Bá vai poder contar também. Assim, eu acho que as dificuldades, todas elas, como você falou, né? Aparentemente é tudo simples, né? Mas quando você olha de perto e vai implementar qualquer processo ligado à inovação e sustentabilidade, primeiro que a gente não teve tanto aqui, porque são empresas que já estão muito com o mindset da sustentabilidade e de uma modernidade em termos de gestão. Então, elas estiveram abertas, mas em outros casos a gente já encontrou resistências culturais. Vamos testar um novo material para tentar melhorar. Putz, mas vai dar muito trabalho, vai ter que deslocar alguém para testar isso. Então, às vezes, você tem uma resistência, vamos dizer, cultural. Isso é um problema. A outra é, de fato, limitações e desafios técnicos, né? No caso da reciclagem do vidro, isso é evidente, a gente tem muitas dificuldades para, apesar do vidro ser 100% reciclável, na hora da prática de produzir um frasco de perfume com vidro reciclado, não é tão simples assim. A gente tem vários desafios de qualidade, no papel também teve isso, para saber se não vai dar impacto na cor, na resistência, nas características físicas, né, desses materiais, ao incluir uma matéria-prima reciclada. Isso é sempre uma dúvida, né, se isso vai dar certo, e as empresas têm que estar juntas mesmo para colocar esse processo de inovação em prática. Às vezes não dá certo. Nesse caso, felizmente, deu tudo certo. Bárbara, completa para nós aí. Eu costumo dizer que a gente teve bastante sorte até no fluxo, porque quando o Sérgio comentou, vamos ver com a MD Papéis se eles abraçam essa causa com a gente, eles não tiveram justamente nenhuma objeção, eles falaram, vamos ver como que é, vamos atrás, com quem que eu tenho que falar? Sim, eles foram, normalmente a gente tem muita questão de conseguir amarrar todas as pontas, porque a gente tem muitos fornecedores envolvidos dentro de uma cadeia, né? E nesse caso, a AMD já pegou o contato do pessoal da Poupel e falou, eu vou passar aí para pegar uma amostra, e eles começaram os testes para poder desenvolver o Natura Card. E após desenvolverem esse Natura Card, a gente teve que voltar com um time interno da Natura para verificar se, por estar usando uma celulose já reciclada, se não tinha nenhum problema com relação à qualidade, aparência e questões do final do produto, né? Então, a gente trouxe esse material, foi avaliado e validado internamente, e pediram só para depois passar isso para as gráficas, para a gente ver uma amostra teste, para ver se não tinha nenhum desvio, né, perceptível ou algo que fugisse do processo mesmo interno nosso de qualidade, e logo de cara assim foi aprovado, porque realmente não identificaram nenhum problema, nenhum desvio quanto ao material, e assim a gente já conseguiu incorporar na cadeia e está assim até hoje. Acho que é legal também mencionar que o Natura Card, que a gente está falando, ele sempre foi feito com 40% de material reciclado pós-consumo de aparas comuns do mercado, tá? Apara pós-consumo que a gente, em geral, busca uma cadeia com origem em cooperativas de catadores, com todos os cuidados e desenvolvimentos desses fornecedores. Então, somar é uma matéria-prima diferente, vamos dizer assim, né? Nessa cadeia, e por isso que foi legal que deu certo e que eles estiveram disponíveis para fazer esses testes.
Eu fico imaginando que uma empresa como a Natura e um time como vocês aí, que são sempre inquietos, devem estar preparando o próximo passo. O que dá para fazer mais ainda? Vocês já pensaram nisso? Vocês podem dizer alguma coisa para nós? Eu acho que em relação a este projeto, ele está muito redondo. Eu imagino que agora a gente teve um aumento de lateral, né, de volume e de operações. A gente começou primeiro só em Cajamar, depois a gente foi ampliando para as outras operações, que hoje são 5, como a Bárbara falou. Eu acho que isso foi um desenvolvimento que a gente já chegou onde a gente gostaria nessas operações e nesses volumes importantes. Eu acho que a gente tem exemplos, a Bárbara vai poder mencionar, tentativas de transformar resíduos e que eles sejam de fato reciclados e de preferência numa reciclagem que valorize esse material e não retire valor dele, né? Então a gente tem exemplos de resíduos de álcool ou de óleo das nossas indústrias, que hoje a gente tem um fechamento de cadeia que é com indústrias que reaproveitam esses materiais na fabricação de produtos, por exemplo, como tintas ou materiais de limpeza, outras categorias que reaproveitam um resíduo nosso, que antes também ia para tratamento ou para destinação outra que não fosse a reciclagem. Então, esses exemplos eu acho que são algo que as empresas têm, de fato, que buscar, é sempre olhar o seu resíduo, como é que eu transformo esse resíduo em algo útil para a etapa seguinte, né? Não sei, Bárcio, se você quer complementar com algum exemplo aí o desdobramento dos projetos que estão acontecendo. Eu acho que no geral é isso mesmo, é um pouco desmistificar que um resíduo operacional ele tenha que ser tratado como resíduo, né? Esse é um ponto. Muitas vezes a gente fala, não tem outra coisa, a gente não pode fazer de outra forma, tem que ir para um coprocessamento, tem que ir para, né, para as tecnologias de tratamento de resíduos. Então a gente busca cada vez mais isso e é um ponto que a gente leva até para os nossos fornecedores atuais, é que nos mostre o diferente, a gente vai no diferente, é o que a gente quer. O que a gente cada vez busca mais é sair justamente do tradicional, porque a gente sabe que existem possibilidades melhores e mais nobres, que a gente tem resíduos que é até assim, é ofensivo chamar de resíduo, né? Porque a gente entende que resíduo é algo que não tem mais um valor, e muito pelo contrário, eles têm muito potencial. E é o que a gente busca sempre, assim, encontrar o melhor potencial para aquilo que a gente está gerando. Então, a gente tem, vou citar mais 2 ou 3 exemplos para todo mundo entender do que a gente está falando exatamente. Nossa indústria de sabonetes, por exemplo, tem resíduos na fabricação, tem massa de sabão que sobra no processo produtivo. Essa massa de sabão não é jogada no aterro, nem jogada fora, ela é reaproveitada por outra indústria de sabão, né, que produz para outras categorias, para uso de limpeza doméstica, outras categorias de uso de sabonete que para eles é uma matéria-prima, inclusive uma ótima matéria-prima para eles fabricarem outros tipos de sabão em pó e tudo mais. Isso é um exemplo. A gente tem também, já, se eu não me engano, eu posso afirmar que todos os sites maiores, pelo menos entre CDs e fábricas da Natura, já têm os modelos de compostagem de alimentos, de restos de alimentos de restaurante. Hoje, os nossos alimentos não vão para aterro, já faz muito tempo. Eles vão ou para compostagem externa, e agora, em todos os sites, a gente já tem possibilidade de destinação interna nos sites em sistema de compostagem dos alimentos. E alguns desses sistemas, eles precisam de... Isso é algo que a gente está avaliando e desenvolvendo, estou dando um spoilerzinho aqui. A gente precisa de madeira, né, de material verde para fazer a compostagem. E a gente tem visto que, em algumas ocasiões, a gente destina os pallets de madeira, que são destinados, às vezes, o pallet está no fim da vida dele, e ele acaba sendo destinado para um descarte adequado, mas não sendo reciclado. E, nesse caso, ele pode ser eventualmente triturado e reaproveitado na compostagem. Pelo menos ele entra em outro ciclo produtivo, em vez de ser perdido, né? Então, são esses exemplos que a gente está sempre buscando nas operações, olhando o resíduo como entrada para algum novo ciclo de produção.
é realmente muito gratificante, né, saber que empresas como o Porta da Natura acabam tendo essa preocupação ambiental, e dividir isso com o nosso público é importante, porque esse é o Brasil que nós queremos e é o Brasil que pode dar certo. Realmente passou muito rápido, eu acho que vocês estão de parabéns em todo o processo, juntamente com a EVE, juntamente com a Pompel. Queria que cada um de vocês desse uma mensagem aí final, falando o que vocês quisessem para o nosso público, os convertedores que transformam efetivamente o produto da Avery em rótulos e etiquetas. Pode começar você primeiro, Sérgio. Bom, primeiro é um agradecimento a vocês por nos convidarem aqui a participar desse momento e dividir essa experiência. É sempre muito interessante poder fazer isso e ampliar a rede de pessoas que se interessam e podem trocar, e depois, em algum momento, a gente também obter feedback dessas coisas, eventualmente em outras rodadas de relacionamentos. Queria agradecer também e parabenizar todas as empresas envolvidas, a Avery, a Pompel, as outras empresas que são fornecedoras que participam desse programa também, a Bumera Ambipar, que agora também teve uma grande participação na parte técnica desse projeto e também tem bastante destaque no mundo hoje da economia circular. Então, de fato, foi um grande prazer estar envolvido com todos esses processos e que sirva de exemplo, de inspiração, vamos dizer assim, para que mais empresas possam entrar nesse circuito. Obrigado. Eu acho que a fala do Sérgio já foi bem completa, né? Mas o ponto principal é esse, a gente nunca achar que acabou, né? Que a gente pode sempre fazer algo melhor e entender que a gente também não faz sozinho, né? É uma cadeia enorme que a Avery começou a puxar e a gente veio e quis aprimorar um pouco mais esse processo, e temos diversos outros projetos que estão acontecendo, né, efetivamente, e que precisamos dar as mãos assim numa cadeia enorme para que isso acontecesse de alguma forma e pensar mesmo fora da caixa, assim, são coisas que no começo parece até loucura, né? A gente começa a ter uns insights e fala, mas e se a gente fizer isso? E a gente vai aprimorando e vai entendendo que sim, é possível, né? Fazer isso da maneira correta, cumprindo todas as legislações aplicáveis, buscando fornecedores que estão ali para fazer da forma adequada, ambientalmente adequada, né? Então é isso, assim, acho que temos que pensar um pouco fora do óbvio, e tudo é possível se tivermos pessoas que estão aptas e que querem abraçar essa causa com a gente. Então, obrigada também pelo espaço, pela oportunidade. E, assim, fica a nossa gratidão para todos os que estão nessa cadeia com a gente, que são fornecedores incríveis, com pessoas incríveis que fizeram tudo isso dar certo. Bárbara e Sérgio, obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela inovação. Nós realmente precisamos disso. Forte abraço a todos. Até a próxima.